Existe uma pergunta que as grandes empresas de tecnologia não querem que você faça. Não é: a IA vai substituir humanos? Porque essa pergunta já tem resposta. A pergunta certa é: quantos? Em quanto tempo? E o que sobra para você? Porque enquanto debatemos filosofia, os algoritmos já estão contratados, já estão produzindo, já estão sendo promovidos, já estão fechando negócios e eles não pedem aumento, não faltam, não adoecem, não pedem licença maternidade, não processam a empresa na Justiça do Trabalho. Agora me responde uma coisa: se você fosse o dono de uma empresa e pudesse substituir metade do seu quadro de funcionários por sistemas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem custo fixo, você faria? A maioria responderia não. Mas os números dizem outra coisa. Por décadas, nos ensinaram uma mentira reconfortante. A tecnologia elimina empregos velhos e cria empregos novos. E foi assim com o tear mecânico. Os tecelões perderam o trabalho, mas surgiram operadores de máquinas. Foi assim com a linha de montagem industrial. Trabalhadores braçais foram substituídos, mas surgiram técnicos e engenheiros. Foi assim com os computadores pessoais. Datilógrafos desapareceram, mas surgiram programadores, analistas, designers digitais. A história sempre teve um novo papel para o humano. A tecnologia substituía o corpo, a força, o movimento, a repetição física. E o cérebro humano continuava sendo o recurso mais valioso da equação. Mas a inteligência artificial não substitui o corpo. Ela substitui o raciocínio, a análise, o julgamento, a criação, a comunicação. E quando a máquina aprende a pensar melhor, mais rápido e mais barato do que você, qual é o novo papel que sobra? Essa é a ruptura que torna esse momento diferente de tudo que veio antes. Não é mais uma revolução industrial, é uma revolução cognitiva. E nenhum livro de história nos preparou para isso. Vamos parar com eufemismos e ser diretos. Pega papel e caneta se precisar, porque o que vou listar agora não é previsão, é realidade documentada, acontecendo hoje. Designers gráficos. Um profissional leva dias para criar uma identidade visual completa. Um sistema de IA gera dezenas de opções em minutos. A Adobe, empresa que sustentou a carreira de milhões de designers, integrou IA em todas as suas ferramentas. E o mercado de freelancers de design caiu drasticamente desde 2022. Redatores e jornalistas, agências de notícias já publicam matérias escritas inteiramente por IA. A Associated Press automatizou a cobertura de resultados financeiros e esportivos há anos. Plataformas de conteúdo cortaram equipes de redação e substituíram por geração automatizada. Programadores. GitHub Copilot, desenvolvido com tecnologia da OpenAI, já escreve blocos inteiros de código. Estudos mostram que desenvolvedores com IA produzem até 55% mais rápido. O que antes exigia uma equipe de 5 programadores hoje pode ser feito por 2 com suporte de IA. Atendimento ao cliente. Chatbots já resolvem a maioria das demandas sem intervenção humana. Empresas como Klarna anunciaram que sua IA substitui o trabalho equivalente a 70 mil funcionários. Analistas financeiros. Algoritmos processam mercados em microsegundos. Tomam decisões que humanos levariam horas para analisar. Bancos de investimento globais já reduziram equipes inteiras de análise. Tradutores. DeepL e Google Translate chegaram a um nível que torna a tradução profissional viável apenas para textos de altíssima especialização. Médicos radiologistas. Sistemas de IA já detectam tumores em imagens médicas com precisão igual ou superior à humana. Hospitais nos Estados Unidos e Europa já implementam isso em escala. E repara num padrão. Não estamos falando de substituição de trabalhadores braçais mal remunerados. Estamos falando de profissionais com faculdade, com especialização, com anos de experiência.
A IA não começou pelos trabalhadores mais vulneráveis. Ela começou pelas classes médias qualificadas. Agora vem a parte que realmente deveria te incomodar. Existe uma ironia cruel no centro de tudo isso. Sabe quem treinou os sistemas de IA que estão substituindo trabalhadores? Os próprios trabalhadores. Cada texto que um redator produziu e foi indexado na internet alimentou o modelo de linguagem. Cada imagem que um designer publicou online treinou o gerador de imagens. Cada linha de código publicada em repositórios abertos ensinou o assistente de programação. Cada ligação de atendimento gravada e transcrita alimentou o chatbot. Durante anos produzimos conteúdo, publicamos trabalhos, compartilhamos conhecimento e, sem saber, estávamos sendo os melhores professores do nosso próprio substituto. Fomos coletivamente o maior dataset da história e não recebemos nada por isso. Agora olha para outra dimensão desse problema. O argumento favorito de quem defende a IA sem restrições é: vão surgir novos empregos. Sempre surgiu. E pode surgir mesmo. Mas existe uma diferença brutal que essa afirmação ignora. Quando o tear mecânico substituiu os tecelões, os novos empregos exigiam força física e disciplina. Habilidades que a maioria das pessoas tinha ou podia desenvolver. Quando os computadores substituíram as secretárias, os novos empregos exigiam habilidade digital básica, que foi democratizada pelo tempo e pela educação. Mas quando a IA substitui analistas, programadores, criadores de conteúdo, médicos, os novos empregos que surgem exigem o quê? Pessoas capazes de gerenciar, auditar e desenvolver sistemas de IA. E esse perfil não é a maioria da população, não é nem perto da maioria, o que significa que, pela primeira vez na história, a tecnologia pode criar uma onda de desemprego que a educação convencional não consegue absorver rápido o suficiente. E estamos falando de anos, não de décadas. Vamos falar de dados. O Fórum Econômico Mundial publicou um relatório projetando que até 2027, a IA eliminará mais de 85 milhões de postos de trabalho globalmente. Ao mesmo tempo, projeta a criação de 97 milhões de novos postos. Na superfície parece equilibrado, até positivo, mas esse relatório não te conta algo fundamental. Esses 85 milhões de empregos eliminados estão distribuídos por todos os setores, em todos os países, em todos os níveis de qualificação. Esses 97 milhões de novos empregos estão concentrados em poucos setores altamente especializados, em poucos países com infraestrutura tecnológica avançada. A matemática funciona no papel. Na vida real, o trabalhador de logística no interior do Brasil não vira, da noite para o dia, engenheiro de machine learning em São Paulo. Tem outro número que precisa ser dito. Goldman Sachs publicou uma análise em 2023, estimando que 300 milhões de empregos globais podem ser afetados pela automação de IA. 300 milhões, não substituídos completamente, mas afetados o suficiente para mudarem de forma radical o que esses trabalhadores fazem no seu dia a dia. E quando uma função muda radicalmente, frequentemente, ela também reduz o número de pessoas necessárias para executá-la. Agora, coloca isso em perspectiva com a velocidade do desenvolvimento. O ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses. O Instagram levou 2 anos e meio para atingir o mesmo número. A televisão levou 13 anos. Nunca uma tecnologia se espalhou tão rápido. E velocidade de adoção significa velocidade de impacto. Mas o emprego não é a única coisa em jogo. Existe uma camada mais profunda, mais perigosa. A IA não substitui só o que você faz. Ela começa a substituir o que você acredita. Deepfakes já chegaram a um nível onde especialistas com equipamento profissional têm dificuldade de identificar. Vozes são clonadas com 30 segundos de áudio. Rostos são gerados do zero, indistinguíveis de fotografias reais. Mas o mais assustador não é o deepfake em si. É o que ele faz com a realidade como conceito.
Quando qualquer vídeo pode ser falso, você começa a duvidar de todos os vídeos. Quando qualquer voz pode ser clonada, você começa a duvidar de toda ligação. Isso tem um nome em psicologia: dividendo do mentiroso. O benefício que os mentirosos ganham não é só quando mentem, é quando fazem as pessoas duvidarem de tudo. Porque na dúvida generalizada, a verdade perde o privilégio. E quem controla a narrativa, vence. Eleições podem ser decididas por vídeos falsos, publicados 48 horas antes do pleito. Já estamos vendo os primeiros sinais disso acontecer ao redor do mundo. A substituição mais silenciosa não é no mercado de trabalho, é dentro da sua capacidade de discernir o real. Agora entramos no território que faz até os criadores da IA perderem o sono. Existe um fenômeno chamado explosão de inteligência, o ponto teórico em que uma IA se torna capaz de melhorar a si mesma, de criar versões mais inteligentes de si própria, sem supervisão humana, sem limitação humana, sem velocidade humana. Alguns cientistas chamam esse momento de singularidade tecnológica, o ponto após o qual não conseguimos prever o que acontece. Geoffrey Hinton, considerado um dos pais da inteligência artificial moderna, pediu demissão do Google em 2023 para poder falar livremente sobre os riscos. Suas palavras foram diretas: "Estamos avançando em direção a algo que pode ser mais inteligente do que nós, e não sabemos como garantir que seus objetivos sejam alinhados com os nossos." Sam Altman, CEO da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, disse publicamente que pode estar construindo uma das tecnologias mais perigosas da história da humanidade. E continuou construindo, porque parar é deixar outro construir primeiro. Esse é o dilema central. Ninguém quer ser o único a parar, então ninguém para. E a pergunta que não tem resposta fácil é: se uma IA superinteligente tiver objetivos que não se alinham com a sobrevivência humana, não por maldade, só por indiferença, quem negocia com ela? Enquanto isso, lá em cima, a disputa não é filosófica, é estratégica, é geopolítica, é militarizada. Estados Unidos e China investem centenas de bilhões de dólares, não para ajudar trabalhadores deslocados, não para criar sistemas mais éticos, mas porque sabem que quem dominar a IA vai dominar a economia global, os sistemas de defesa, a narrativa de informação, o controle de infraestruturas críticas. E aqui está algo que raramente é dito com clareza. As empresas desenvolvendo as IAs mais poderosas do mundo não são governos eleitos. São corporações privadas, com acionistas, com metas de lucro, com obrigação legal de maximizar retorno financeiro, não com obrigação de proteger empregos, não com obrigação de preservar democracias, não com obrigação de garantir que a tecnologia seja distribuída com equidade. Então, o futuro da humanidade está sendo moldado por decisões de negócio tomadas em salas que você não tem acesso. E as consequências chegam até você, toda vez que você abre o currículo, toda vez que você abre o aplicativo de banco, toda vez que você abre a timeline. Aqui precisamos ser honestos com as duas faces dessa moeda. Sim, a IA pode curar doenças que hoje são sentença de morte. Já identificou padrões em pesquisas de Alzheimer que humanos não encontraram em décadas. Pode prever desastres naturais com antecedência suficiente para salvar vidas em escala. Pode otimizar cadeias de produção alimentar e reduzir a fome global. Existe um futuro onde ela é a melhor coisa que já construímos. Mas existe outro caminho. Onde a concentração de poder tecnológico nas mãos de poucas corporações e poucos países cria uma nova divisão. Não entre ricos e pobres, entre os que controlam a inteligência e os que são administrados por ela. E nesse cenário, a pergunta não é mais se a IA vai substituir humanos. A pergunta é: que tipo de humano ainda terá valor econômico? O trabalhador técnico? Por quanto tempo antes da sua especialidade ser automatizada? O criativo? Até quando os geradores não criarem com mais velocidade e menor custo? O líder?
Até os algoritmos de decisão não superarem o julgamento humano em todas as métricas? A resposta honesta é que não sabemos. E essa incerteza, por si só, já é uma forma de substituição. A substituição da segurança pelo medo permanente de se tornar obsoleto. A resposta que esse vídeo implicitamente te deu não é confortável. A IA já está substituindo humanos. Não no futuro. Agora. Em profissões qualificadas, em velocidade crescente, em escala global, a questão nunca foi se, era sempre até onde. E essa fronteira está sendo empurrada todos os dias, por empresas que não te consultaram, por governos que ainda não regulamentaram, por algoritmos que não sabem seu nome, mas que conhecem seu comportamento melhor do que você mesmo. Existe ainda espaço para a agência humana nessa história? Sim, mas ele está diminuindo. E as pessoas que vão ocupá-lo são as que entenderam esse momento antes dos outros. Então a pergunta que fica não é sobre a máquina, é sobre você. Você está esperando a resposta acontecer com você? Ou vai fazer parte de quem ainda define o resultado? O relógio está rodando, e ele não espera. Você já sentiu o impacto da IA na sua área de trabalho? A substituição humana é inevitável ou ainda temos tempo de mudar o rumo? Comenta aqui embaixo. Quero ler o que você pensa.